Libertação, o que ou como fazer? Como eu faço? O que eu faço? Gente, eu vou ser bem básico aqui hoje, tá? Vou dar a vocês, não vou trazer nenhuma profundidades, nada disso não, mas para você entender. Antes disso, peço a vocês, nos ajude aí, gente, você que pode abençoar o canal. Você pode doar, se você quiser, se você assim permitir, se você sentir no seu coração, para que nós possamos, além de sempre estar estruturando o ministério, também abençoar pessoas como nós sempre abençoamos, tá bom? Passos para a liberdade, gente. Vamos entender. Nós vamos aqui falar de passos para a liberdade. Quais são os passos? Passos são coisas que construímos. Por que gostamos de usar pedagogicamente a questão dos passos? Porque quando você usa pedagogicamente essa questão de quantos passos, você entende que tudo é uma construção. Ninguém é liberto de uma hora para outra. Porque ninguém fica imundo de uma hora para outra. A gente fica sujo. Sujo é um conceito, imundo é outro. Né? O imundo é mais do que sujo. Então você entra no estado de imundícia aos poucos, anos após anos. Né? Pecado sobre pecado, remonta de sujeira. A gente se suja de uma hora para outra. Mas a imundície, o estado deplorável de pecaminosidade, ela vem com o tempo. Então não adianta você achar que uma oração, vou orar por você agora, querido, e quando eu orar, teus pecados vão sumir. Cara, que bom, encontrei Jesus de novo. Sabe, essa coisa de que você vai orar e vai acontecer um algo importante. Não, olha só. A libertação depende muito mais da pessoa do que o agente, do que o intercessor, o pastor, o profeta. A gente pode orar com toda a fé do mundo, mas você tem que entender que há passos a serem dados aqui. Quais são esses passos? Primeiro, reconhecer a necessidade de libertação. Você precisa reconhecer a necessidade de libertação. Por que eu falo isso? Muita gente, às vezes, fala assim, eu preciso de libertação. Mas, na verdade, quando essa pessoa chega na escola, quando ela chega na escola de cura, quando ela chega na escola de libertação, quando ela chega no seminário, quando ela chega, ela pensa o seguinte, que libertação é um passe. Pastores não dão passe. Quem dá passe é outra religião. Sabe, Naamã? A pessoa vem igualzinho Naamã. Naamã não reconheceu que ele precisava de liberdade, de libertação. Ele queria mudar o estágio dele. Naamã queria deixar de ser leproso, mas não queria ser liberto. Os 7 mergulhos ali significava Deus libertando Naamã. Porque a lepra de Naamã, ela não era só patológica, ela era psicossomática. Ela tinha a ver com caráter, com ego. Então os mergulhos ali tinham a ver com libertação. Então vamos entender uma coisa. Você precisa reconhecer a necessidade de libertação. Porque as pessoas chegam lá, e aí você diz assim, quando você, conforme vai aprofundando no processo de libertação, tem gente que diz assim, não, mas isso aqui, eu acho que aí começa a fazer concessão. Isso aqui eu acho que não, isso aqui eu acho que não tem nada a ver, isso aqui é humano, não, isso aqui foi o diabo que colocou na minha vida. Aprenda uma coisa. Em libertação, o diabo chega depois. Em libertação, a bronca é sua. Libertação pessoal, a bronca é sua, a bronca é minha. A bronca é minha, não tem diabo nessa hora. Eu tenho que entender que se o diabo chegou é porque eu deixei. Se o diabo se implantou, culpa é minha. Ele não arrombou a porta, eu dei mole, não tranquei a porta. Se o diabo fez é porque eu caí. Se o diabo plantou é porque eu dei brecha. Entenda, eu assumo a bronca. Quer ser liberto? Reconheça a necessidade de libertação e não ponha culpa no diabo. E não ponha culpa no cão. Não, ele é culpado, mas ele é culpado em segunda instância. Em primeira instância, a culpa é sua e não dele. A pessoa chega, não, mas eu sou muito tentado, porque na minha casa... Fortalecei-vos na força do Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10 nunca fez tanto sentido para essa turma agora. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Antes da armadura, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é na sua força. Se tiver pecado escondido, não. Irmão, pecado escondido. O que eu estou falando? Eu reconheço a necessidade de libertação. Eu preciso ser liberto como um todo. Claro, o pior inimigo seu ali, se não é o diabo, é você mesmo. O diabo contaminou Adão e Eva, gente. E todos os pecados instituídos são da glória de Deus. Em pecado eu fui gerado, em pecado gerou minha mãe. Por que eu concebeu minha mãe? Por quê? O diabo é coadjuvante, sim. Eu quebro essa teologia de que o diabo é o inimigo número 1. O inimigo número 1 do homem é o próprio homem. Tiago fala isso, Jesus fala isso, Paulo fala isso.
de várias formas. Que reclama o homem? O homem não se engane, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que ele plantar, certamente colherá. As obras da carne são, não tem obras as obras do diabo são dissensão, facção, inveja, ciúme, porfia, prostituição, não, as obras da carne. Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, porque em mim, na minha natureza, não há bem nenhum. Pois, diabo, nem aquele é primeiro lugar. Primeiro inimigo seu é você. Todo dia quando você vai escovar o dente, olhar no espelho, você é o seu pior inimigo. Segundo lugar, o diabo, ele sempre é o vice. Davi, quando pecou, falou, eu pequei contra ti. Davi não falou assim, mulher, o diabo me tentou, botou a mulher botando banho ali, ficou tomando banho na minha frente, eu sou homem, né? Sabe como é que é? Negativo. Negativo. Eu pequei contra ti somente pequei, tu és digno de me julgar. Vocês estão entendendo? Vamos compreender isso. Reconhecer a necessidade de libertação. Eu reconheço. Não, até que ponto você reconhece? Nós temos que reconhecer em todas as instâncias, de todos os meios e instâncias. Eu reconheço que em mim não há bem nenhum. Romanos 7, eu reconheço que na minha carne não habita bem algum. O diabo só chega onde eu deixo ele chegar. O diabo só entra onde eu nunca fechei a porta. O diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Acautelai-vos, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Preste atenção, ele está vindo de fora procurando uma brecha. Ele vem de fora. Você não é um endemoniado, eu não sou endemoniado, nós não somos endemoniados, nós não nascemos endemoniados. O endemoniamento, ele vem quando os demônios conseguem entrar. Gente, é uma guerra, vamos lá, vamos lembrar a batalha espiritual pessoal. Como o diabo entra em mim? Ele vem ao longo dos anos fechando o cerco. O que é o reino dentro de mim? É a guerra para expulsar as trevas. Onde não há trevas, não há demônio. Onde há luz, há reino, há Deus. Se eu estou cheio de luz de Deus, os demônios não podem vir para mim. Vai brilhando mais e mais. O caminho daquele que ama Deus é como o sol ao meio-dia. É como, sabe, vai brilhando mais e mais até ser dia completo. É como a alvorada e o dia que vai crescendo até ser feito o dia completo. Resplandeça a vossa luz, é para fora. Ou seja, a instalação do reino em mim é uma guerra de derrubar as trevas interiores que eu tenho, porque antes do diabo lançar trevas, eu já estou em trevas. Reconhecer necessidade de libertação no profundo, não é só dizer assim, quem não precisa, né, irmão? Né? Todos nós precisamos. Gente, quando eu ouço a pessoa falar isso para mim, mas quem não precisa, né, irmão? Todos nós. Isso é tão superficial. Quando a pessoa fala para mim, quem não precisa, né, irmão? Ela não tem noção do que ela está falando, ela está querendo ser boazinha. Essa pessoa está querendo ser assim, agradável com a gente. Assim, não, irmã, para pensar o que você está falando. Quem não precisa, não, todos precisam. Pastores precisam. Profetas precisam. Profetas. Veja Eliseu, veja Elias, veja Jeremias, veja Ezequiel. Veja profetas aí que erraram, falharam, tiveram que ser tratados por Deus. Veja, todos precisam de Moisés, pelo amor de Deus. Abraão vacilou várias vezes. Gente maior que a gente deu mole. Por quê? Brechas, fragilidades, fraquezas. Sansão, falamos isso ontem. Pedro, próprio Paulo. Como assim você acha que você não... Todos precisam, né, irmão? Não, irmão, eu preciso muito, não é pouco, não. Meu irmão, eu quero entrar na fila, eu quero ser o primeiro. Jesus, deixa o seu primeiro. Eu quero ser o primeiro. Mas o problema é que as pessoas acabam não reconhecendo por causa de vergonha. Reconheça que você tem necessidade de libertação. Ponto final. Segundo passo. E aí, gostou do corte? Gostou do tema? Então, nos ajude deixando bastante comentários, deixe sugestões, sugira aqui talvez algum tema, discuta o tema, claro, de forma sadia, hein? Sem briga. Olha, precisamos muito dos seus comentários, precisamos muito que você esteja conosco debatendo o que foi dito aqui. Isso ajuda muito o canal. E não se esqueça do like e da inscrição, tá bom? Até a próxima, Deus abençoe, obrigado!